Seguinte, rapaziada, belezinha? Tudo bem com vocês? Hoje quero trocar uma ideia importante. Esse vídeo aqui vai ser bastante difícil e complicado de fazer, por isso que eu anotei alguns tópicos aqui no computador. Se vocês me verem aqui dando aquela famosa bisoiada aqui pra frente, quer dizer que eu estou acompanhando na tela as coisas que eu anotei, tá? E eu considero esse vídeo importante porque eu tenho acompanhado bastante conteúdo do Black Pill Internacional recentemente. Eu gosto bastante do conteúdo da Black Pill, acho ele muito realista, mas ao mesmo tempo que ele é muito realista, ele pode ser bastante desmotivador e deixar em você uma impressão pessimista, é isso que eu percebo, né? Agora, em comparação com a Red Pill, por outro lado, ela já trabalha muito com investimento pessoal, o que muitas pessoas da Black Pill, principalmente os produtores de conteúdo, consideram um coping. Então eu só vou explicar algumas coisas rápidas aqui no vídeo para vocês, tá bom? Porque tem gente aqui no canal que não conhece os termos em inglês, não sabe o significado, então é o seguinte, primeiro, rapidamente, tá? Pra gente não perder tempo, até porque meu celular esquenta. Coping significa você criar uma expectativa irrealista sobre algo, você adaptar a realidade a fim de torná-la mais confortável com uma ilusão para que você tenha esperança por aquilo ou por algo que você espera a respeito dele, né? Às vezes as palavras vêm em inglês na minha cabeça, por isso que eu fico pensando muito quando eu estou explicando para vocês, tá bom? Mas é mais ou menos isso. O coping seria uma ilusão que você cria para amaciar uma realidade que é dura demais para você, seria isso. Agora, o que é a Black Pill? Eu já confundi muito a Black Pill no passado com o MGTOW, eu até associei a Black Pill muito à traição e à fraude na paternidade, o que tem a ver em certa medida, tá bom? Eles têm uma certa conexão, a Black Pill com traição, tá? Principalmente quando há fraude na paternidade, que inclusive o vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo sobre Black Pill que eu fiz, que eu nunca tinha ouvido falar até então, foi sobre o caso do Jay Cook, onde ele tomou uma fraude na paternidade, que a garota dele, ela acabou engravidando do ex-namorado e disse que o filho era dele. Depois ele descobriu, tal, fez teste. Acho que o ex-namorado, o amante da menina, ligou para ele e falou que o filho era dele, né, do ex-namorado, e aí ele foi lá, fez teste de DNA e descobriu que ele não era o pai biológico dessa criança, né? E eu chamei isso de Black Pill, que tem a ver, porque de certa forma a mulher aparentemente, né, pela teoria da ovulação oculta, para vocês verem um exemplo, que a teoria da ovulação oculta, que foi comentada principalmente pelo Alexander Gracie, que tem um canal, e alguns youtubers aqui no Brasil já falaram a respeito disso, é um tema muito pesado e muito polêmico, eu vou comentar brevemente, tem a ver com a fraude na paternidade e tem a ver com a Black Pill também, porque a mulher ela vai teoricamente engravidar daquele que tem a melhor genética, mas não necessariamente tem a melhor condição provisional, beleza? Aí o que acontece, né? Pelo fato de que a mulher consegue ovular de maneira secreta, o macho não sabe quando ela está no período fértil, se ela está ou não. Diferente de muitos mamíferos. A maioria dos mamíferos, eles ovulam de maneira aparente, exposta. Consequentemente, o macho que vai copular com aquela fêmea sabe se ela está no período fértil ou não. Agora, com a mulher, a gente nunca sabe. Assim, a menos que você acompanhe a tabelinha junto com ela. A tabelinha de menstruação. Se você acompanhar junto com ela, tanto ela vai saber e você também vai saber se ela está no período fértil ou não. Mas de um modo geral, a mulher oculta de maneira secreta, interior, o macho não sabe. Isso facilita para ela, se for necessário, em último caso, aplicar uma fraude na paternidade, como foi no caso do Jay Cook. Por que no caso do Jay Cook? Não só ele tomou uma fraude na paternidade, mas ele achou que o filho era dele, ou seja, provavelmente ele se relacionava sexualmente com a garota, sem preservativo, e ejaculava dentro. Como que a garota conseguiu engravidar do ex? Assim, é uma coisa, assim, ou você acha que foi sorte, foi sem querer, ou ela preparou, ela separou os dias férteis para se relacionar com o cara. É uma coisa muito louca isso, né? Eu não sei, ninguém entrevistou a garota, não falei com ela, não sei a opinião dela a respeito disso, é uma coisa que só ela sabe, mas aparentemente tudo indica que ela separou. Eu comentei isso no vídeo, ela separou, deixa eu só conferir, rapaziada, se o negócio tá rolando aqui, tá? Vou ter que olhar sempre aqui. Cara, se foi de propósito, se foi sem querer, a verdade é que ela separou os dias férteis para ficar com a amante. Entendeu? Ela usou a ovulação oculta para aplicar uma fraude na paternidade, que foi um trauma irreversível para esse camarada. E eu chamei isso de Black Pill. Tem a ver, porque, entre aspas, a mulher aí selecionou a melhor genética. Então tem a ver com a Black Pill, mas a Black Pill não se trata disso. A Black Pill se trata, acima de tudo, para quem não sabe, que a aparência vem em primeiro lugar, genética vem em primeiro lugar. Se você não é qualificado geneticamente, a Red Pill não vai fazer sentido para você. Investimento pessoal não vai ser relevante. Game, status, grana, pua, academia, não vai fazer muito sentido se você não foi tão qualificado assim geneticamente, que é algo que você não tem controle. Então, os principais requisitos da Black Pill são altura, frame, que é seu esqueleto, né? Rosto, etnia, tamanho do pênis, e calvície, cabelo, essas coisas.
tá? Que tem muito sentido, tem muita realidade, é muito verdadeiro esse tópico da Black Pill, eu concordo com isso. Só que pelo fato de que é algo que você não tem controle, pode ser muito desmotivador. Porque a Black Pill, ela considera muitas coisas da Red também. É um braço da Red Pill, vamos dizer assim, né? A Black Pill veio depois da Red, entendeu? A hipergamia, por exemplo, para a Black Pill é válida, assim como para a Red Pill também. A diferença é que a Black Pill ela é inflexível, a Red Pill é flexível. Inflexível em que sentido? Dependendo de quem você for, a Red Pill, o investimento pessoal, não vai servir em nada para você. Não vai mudar em nada o seu VSM, consequentemente, não terá efeitos significativos na sua vida amorosa ou no campo de relacionamentos na sua vida. Não vai fazer muita diferença. Se você, por exemplo, for um sub-5, fazer academia, ganhar dinheiro, fazer investimento pessoal, fazer um curso de pool, aprender game, sedução, vão subir pontos irrisórios no seu VSM. Consequentemente, as mulheres que você vai atrair não vai fazer tanta diferença assim, você não vai conseguir chamar a atenção delas. E para os caras que conseguem, são poucos, que a grana e status vai fazer muita diferença, porque você tem que ter muito para isso ter um efeito significativo na sua estratégia sexual em se relacionar com mulheres. E não são todos os homens que vão conseguir um status de celebridade, jogador de futebol ou muita grana como empresário, por exemplo. Então, para a maioria dos homens, generalizando, pela perspectiva da Black Pill, a Red Pill do investimento pessoal é irrelevante e não faz sentido. Consequentemente, qual que é o ponto que eu quero tocar para vocês sobre isso que foi que eu destaquei? Tá? É desmotivador. É desmotivador, por quê? Porque todo homem, rapaziada, de um modo geral, ele quer se relacionar com Stacy's. Stacy's são as garotas atraentes e bonitas que nós temos atração sexual acima de tudo, que nós desejamos muito, tá? Eu tô trazendo esse lado da Black Pill para vocês, depois eu vou confrontá-lo, beleza? Então tudo bem. Todos nós queremos mulheres atraentes que nós desejamos, seja as que a gente vê virtualmente, ou seja que a gente vê na vida real. Se você partir dessa premissa que o investimento pessoal não vai aumentar seu VSM para você conseguir lidar com essas garotas, isso vai ser desmotivador para você. Porque o principal motivo pelo qual o homem faz investimento pessoal muitas vezes, rapaziada, é para atrair o sexo oposto. Então não só, para os caras que são realmente Black Pills, eles precisam achar, a White Pill serve para isso. Os caras que são principalmente Black Pill, eles têm que achar um sentido para fazer um investimento pessoal, considerando que não vai ter um efeito em atrair fêmeas. Eles têm que achar um outro motivo. Então, de certa forma, por isso que eu associo muito a Black Pill com os caras que estão seguindo o próprio caminho. E os caras que estão seguindo o próprio caminho da vertente em não se relacionar com mulheres, que é um nicho específico do MGTOW. Entenderam o que eu quis dizer? Então, é isso que eu estou explicando, é complicado. Definitivamente, eu considero que, dependendo da sorte que você teve na loteria genética, o investimento pessoal definitivamente não vai fazer tanta diferença assim para você. Dependendo. A Red Pill é mais flexível. A Red Pill é mais flexível que a Black Pill, mas não é tão inflexível assim. Por exemplo, gordura definitivamente é uma coisa que vai te dar um efeito drástico no seu VSM. Se você estiver muito acima do peso. Vai mudar muito, aí a Red Pill faz muito sentido. A Red Pill do lookismo nesse caso. Ou a Black Pill do lookismo, academia, por exemplo, você emagrecer. Agora, dependendo do camarada, o cara que for muito baixo, por exemplo, tiver uma frame esquelética que é proveniente da sua genética que você não tem controle. Entendeu? O cara que tiver uma frame comprometida, mesmo se ele crescer, se ele fizer academia, não vai fazer muita diferença no seu poder de atração. Porque sim, o principal, o aspecto mais potente da atração sexual é a sua aparência física. E eu falei isso antes de conhecer sobre a Black Pill. Os caras que são mais antigos no meu canal vão se lembrar. Porque os meus vídeos mais antigos não são tão assistidos como os de agora. Mas eu já falei que o principal na atração física não é gordura e músculo, é esqueleto. Eu fui um dos primeiros que falou isso e eu nem conhecia a Black Pill, por pura observação e raciocínio lógico. Eu acho que eu falei isso inclusive no GadoCast uma vez. O mais importante não é nem gordura nem músculo, o mais importante é esqueleto, é estrutura. Porque gordura e músculo você edita. Você edita. Claro, a gente tem os somatotipos, mesomorfo, endomorfo, ectomorfo. Dependendo do seu somatotipo vai ser mais difícil de adquirir músculo e ganhar gordura, beleza, mas você consegue editar de um modo geral. Agora, sua forma é o mais importante. Sua estrutura, sua genética, como você nasceu. Não só a sua forma, a sua estrutura óssea, mas também a sua estrutura facial, seu rosto. Que é algo que você, de um modo geral, não tem controle. Por isso que a Black Pill, muitas vezes, dependendo do camarada, ela indica muito mais cirurgia plástica do que investimento pessoal. Lógico que você precisa de dinheiro para isso. E a White Pill vem no sentido, a White Pill é muito pequena e é muito besta, rapaziada, por isso que não tem relevância na manosfera. Mas a White Pill vem explicar o que? Ela vem trazer para os caras da Black Pill esse sentido de esperança. Porque os caras que são muito Black Pill, eles são praticamente desmotivados, muito desmotivados, em relacionamentos e em atração sexual. E até mesmo o cara que consiga,
chegar num nível de atrair uma Stacy, pela perspectiva da Black Pill, a gente entra no tópico de que não será atração genuína. Porque não vale de porra nenhuma. Entendeu? Por isso que eu falo, a Black Pill, a principal diferença entre a Black Pill e a Black Pill é inflexível, a Red é flexível. Tá? A Black Pill ela é pessimista, a Red Pill é otimista. E a Black Pill ela é desmotivadora, a Red Pill ela é motivadora. Pode ser um coping? Pode ser o coping, mas o coping muitas vezes é motivador. O coping muitas vezes cria uma esperança em você para que você lute e se desenvolva, mesmo se for um coping ou não. Porque meu objetivo com esse vídeo é discutir se a Red Pill é um coping comparado com a Black e até onde. O que é coping e o que não é. Então, inicialmente, vamos destacar algumas características da Red Pill. A Red Pill ela aborda todos os aspectos. O Richard Waffles fez um vídeo explicando que existem 3 tipos de Red Pill. É a mesma coisa, tá? Alguns acabam focando mais numa vertente do que em outras, mas o meu canal praticamente foca em tudo aqui, vocês já perceberam. Foca em tudo, foca no MGTOW, no PUA, na Black Pill, na Red Pill, na Purple, eu foco em tudo aqui no canal. Eu sou, acho que, um dos mais híbridos, tá? Mas definitivamente, você tem a Red Pill do game, você tem a Red Pill do status, grana, tanto faz, e você tem a Red Pill do look. Eu falo de todas para vocês aqui, tá? A Black Pill foca mais no look, acima de tudo, e na inflexibilidade. Então, qual que é a perspectiva da Black? Né? Que game tem sentido dependendo de como você nasceu na loteria da genética. Vai ter valor em você usar ele como uma mulher. O PUA, por exemplo, vai funcionar. Se você for um sub-5, o PUA não vai funcionar para você. É mais ou menos essa a perspectiva da Black. Tá? E eu vou confrontar isso para vocês. Beleza? Até para o sub-5, mas de via de regra, o cara que é mais norme e tal, vai ter uma diferença para ele, maximização do look e também game e grana, de um modo geral. Os caras que não tiveram tanta sorte na loteria da genética, mesmo essa Red do investimento pessoal nesses 3 principais pilares da Red Pill, status, game e look, não vai ser tão eficiente. É irrelevante, é irrisório. Essa é a perspectiva da Black Pill, tá bom? Entretanto, eu quero trazer alguns fatores para vocês aqui, e usando alguns exemplos que a Black Pill não considera. Primeiro, a Black Pill não fala nada sobre a Red Pill de relacionamento, absolutamente nada, que a Red Pill de relacionamento é 100% válida, tanto a defensiva quanto a ofensiva, que é um conteúdo, quantos vídeos eu não tenho sobre isso aqui no canal, que eu mais tenho é isso, Red Pill ofensiva e defensiva em lidar com mulheres. Seja antes da relação sexual, quando você está conhecendo, que é mais conectado ao PUA, tá? É uma Red Pill ofensiva, nem toda Red Pill ofensiva é PUA, mas o PUA é Red Pill ofensiva, essa é a minha definição, para ficar mais claro, já expliquei isso para vocês, beleza? Então assim, tá? A Black Pill não ensina nada sobre isso. Nesse aspecto, em lidar com mulheres, a Black Pill ela é muito limitada. Porque tem muitos caras que estão se relacionando com mulheres, não estou falando de relacionamento sério, rapaziada, só. E nem de casamento. Estou falando de se relacionar de qualquer jeito, casualmente, namorar, casar, tanto faz. Tanto faz. A Black Pill não tem praticamente, absolutamente nada sobre isso. Ela só reconhece a hipergamia, explica que as mulheres querem os caras do topo, os melhores, mas depois que você tá com uma mulher em lidar com ela, a Black Pill não te ajuda em nada nisso. Nem defensivamente, nem ofensivamente. E isso é o que eu mais tenho aqui no meu canal. Então a Red Pill, ela é muito assim, ela é muito mais avançada comparada com a Black nesse sentido. A Black perde feio para a Red nesse caso. Não estou competindo, estou dando um exemplo só para vocês. Tá? E onde eu quero chegar? Tem muitos caras, rapaziada, que eles não são shed e estão em relacionamento. E tem atração genuína. Eu já amassei esse assunto para vocês, eu acho que não vale a pena eu ficar voltando aqui toda hora para falar sobre atração genuína e negociada. Então tem muito cara que não é shed, que está em relacionamento e às vezes estava com atração genuína e a garota começou a perder interesse. Não é que virou negociado, ela começou a perder interesse. Ou seja porque ele começou a entrar no polo feminino, seja porque ele abandonou o investimento pessoal, seja porque ele começou a investir mais e passou dos 60 a 40 e aumentou a validação. Então tá vendo? A Black Pill não fala nada disso. A Black Pill não fala nada de polo feminino, de validação, dinâmica de validação, entendeu? De cheat test. A Black Pill não fala nada disso. Então nesse caso a Black Pill ela é muito deficiente, na minha opinião. Tá? E foi o que eu falei, muitos caras que não são sheds estão em relacionamentos, até com garotas bonitas, que eles têm atração sexual forte por elas. Por quê? O que eu falo pra vocês sempre, o homem namora com mulheres, o homem ele desce pra se relacionar sexualmente, mas normalmente namorar é exceção o cara que namora com mulheres que tem um VSM inferior ao dele. O homem normalmente namora com mulheres que ele não está acostumado a conseguir pegar. E como ele consegue, ele quer trancar no relacionamento. Ou seja, por quê? Porque ele tem muita atração sexual. Porque eu já falei pra vocês que o principal motivo pelo qual o homem entra em monogamia, entre outros, é a alta atração sexual. Normalmente quando ele conseguiu uma garota que ele não está acostumado. Como que a Black Pill explica isso? O cara tem atração genuína por essa mulher. Definitivamente.
E se ele tá namorando com ela, porque ela tem atração genuína por ele, rapaziada. Porque nem todo cara é jogador de futebol ou... meu telefone tá aquecendo. Nem todo cara é jogador de futebol e nem todo cara tem tanto status assim pra garota tá com ele num relacionamento que ela é interesseira. Nem todo cara que tá em relacionamento é shed e ele tem atração genuína da garota dele, que normalmente é uma garota que ele não tá acostumado a pegar. Normalmente, VSM equivalente, vamos usar esse termo, o seu looks match, né? Looks match, o look que tá no seu nível de match, tá no seu patamar, beleza? E alguns às vezes estão até com garotas de look superior com atração genuína, né? E aí a Black Pill vai falar que isso é exceção de um modo geral, mas não tem uma explicação com dados, estatísticas para justificar esses casos definitivamente mais específicos. Eu quero abordá-los de modo geral sobre 3 principais pontos aqui que não são considerados normalmente por nós que explicamos esses conteúdos, nem pela Black, nem pela Red, de um modo geral, que é uma coisa mais prática, que a teoria não consegue abranger. São fatores que não são componentes, que você não tem controle sobre eles e nem a mulher também tem controle. Eu estou falando de acaso ou caos, tá bom? Oportunidade. E estou falando também de proximidade, geografia, localização. Eu vou explicar para vocês onde eu quero chegar. Então, o que eu quero dizer, rapaziada, é que de um modo geral, homens e mulheres irão comprar o melhor que eles têm com o crédito que eles têm no bolso. Então, a garota que é Stacy, que tem um VSM mais alto, via de regra, ela vai escolher o cara que é shed. E vice-versa. Então, todo mundo gostaria de andar de Ferrari, mas nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma Ferrari. E acontece que às vezes a garota que tinha dinheiro para comprar uma Ferrari no passado, quando era mais nova, depois que ela envelheceu e o VSM dela caiu, tá? Normalmente é isso que vai acontecer. Normalmente tem mulheres que às vezes elas tinham um VSM menor quando eram mais jovens e conseguiram aumentar mais velhas? Tem, rapaziada. Se a garota, por exemplo, não treinava, não fazia nada, estava acima do peso quando era jovem, mas tinha uma excelente genética, uma estrutura, tá? E aí depois ela começou a se cuidar, academia, fez uns procedimentos aqui e ali, emagreceu. Às vezes ela com 30 e poucos anos tem mais VSM do que tinha com 20, mas isso são casos específicos. Beleza? Mas pode acontecer, só para trazer essa perspectiva para vocês também, que é relevante, beleza? Então, como eu expliquei, nós iremos comprar no mercado sexual aquilo que a gente consegue, o melhor que a gente puder com o nosso valor. Então, via de regra, a garota que é Stacy, ela vai conseguir comprar o shed, ela vai se relacionar com o shed. Nem toda garota consegue comprar o shed, mas toda garota gostaria. Normalmente, generalizando, tá? Para nós acontece a mesma coisa, rapaziada. Entendeu? Aí que vem full circle, né? Aí que o círculo se fecha. Todo homem também gostaria da Stacy. Todo homem também gostaria de andar de Ferrari. Todo homem também gostaria de uma bailarina do Faustão. Todo homem gostaria daquela garota que ele cobiça no Instagram. Mas a gente vai comprar aquilo que a gente tem VSM para comprar. Mas a gente deseja também. Muitas vezes o investimento pessoal entra no sentido de da gente conseguir pegar essas minas muitas vezes. Conseguir atrair essas garotas que a gente se atrai muito. E aí volta no início que eu falei, que mesmo se a gente conseguir, nós estamos de certa forma hackeando a natureza, né? Porque a gente não tem a genética para isso, a gente não é um shed, nós não somos. Então se a gente conseguir uma garota que consegue um shed, alguns dirão que é por causa da tal da atração negociada, ou que eu chamo de atração secundária. A atração secundária vai contar muito aí. Às vezes vai contar o aspecto da grana, do poder, do dinheiro, do status, do game, da confiança. É o que eu chamo de atração secundária. Para mim, rapaziada, eu não vou chamar de atração negociada. Porque eu não tô na pele do cara, eu não tô me relacionando com a garota, eu não sei. Entendeu? Eu não vou afirmar pra vocês aqui categoricamente que o cara que tem grana, que tá com uma mulher aqui, um jogador de futebol, por exemplo, que tá com uma garota que ele não conseguiria se relacionar, é interesseira, é atração negociada. O Neymar tava com a Bruna Marquezine. Você vê que é muito complexo? É muito complexo, cara. O Neymar tava com a Bruna Marquezine. Você acha que a Bruna Marquezine não conseguiria um shed? O Neymar não é shed. O Neymar é o Norme, que fez Lux Max, mas que tem status e grana. O Neymar fez Lux Max. Mas muitas mulheres achavam o Neymar atraente mesmo antes do Lux Max. Quando ele jogava no Santos. O Neymar não é shed, não é Tyrone, né? O Neymar não é Tyrone. E o Neymar sempre se relacionou com mulher foda, que eu acredito pra mim que muitas tinham atração genuína por ele. Como o caso da Bruna Marquezine. Pra mim a Bruna Marquezine não tava com ele por interesse. É um caso específico? É, mas eu tô usando de exemplo pra vocês. Onde eu quero chegar? Agora eu quero explicar pra vocês essas circunstâncias, rapaziada, que nós não temos controle, externas, oportunidade. O Neymar teve a oportunidade de estar com a Bruna Marquezine e de aplicar o game dele nela. Então a oportunidade conta muito. O cara que está perto da mulher, o cara que convive com a mulher. Entendeu? Então às vezes, cara, você vai ter uma oportunidade que às vezes o shed não tem, mesmo ela cobiçando ele, às vezes à distância ou no Tinder. Se você tiver amigos que são amigos em comum dela, digamos assim, e você tiver a oportunidade de aplicar o game ali.
na circunstância específica. Isso para mim conta. Número 2, eu vou chamar de local ou proximidade. O que eu quero dizer, rapaziada? Vamos ver se vocês me entendem aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui, ver se está gravando ainda. Beleza. Normalmente, tá? Nós vamos nos apaixonar ou nos atrair por pessoas que nós convivemos. Mas nem sempre as pessoas que nós convivemos são pessoas que estão... Como eu posso explicar? São pessoas... Às vezes, a gente consegue ver pessoas... Nós temos VSMs para conseguir pessoas melhores, digamos assim. Com mais VSM. Só que não estão convivendo conosco. Normalmente você se apaixona por uma garota da sua sala, na escola, do seu trampo, da onde você faz curso de inglês, da onde você faz academia, digamos assim, dos ambientes que você convive. Mas nem sempre essa garota é a mina mais atraente que você viu na sua vida. Só que ao mesmo tempo ela é a garota mais atraente que você viu na sua vida. Por quê? Porque você está próximo. A atração, ela presume proximidade, conexão. Entendeu? Ali você ouve a voz dela, você vê ela fisicamente, não é só uma imagem. Ela se movimenta, você sente o cheiro. Então o poder atrativo do encontro físico, da proximidade, da pessoalidade é muito mais potente do que uma garota que é mais gostosa do que aquela com você, mas aquela está perto. A outra garota que é muito gostosa que você viu na rua às vezes, entendeu? Você não convive com ela, você não nutre essa atração. Por isso que eu falei, a atração é muito complexa. E o mesmo serve para a mulher também. Então às vezes quando você vê um norme com uma garota que a Black não explica, tá? Não quer dizer que não tem atração genuína, rapaziada. Quer dizer que houveram esses eventos imprevisíveis. Que não tem investimento pessoal que explique, não tem hipergamia que explique. Que é o acaso. Houve a oportunidade, houve a proximidade ou o local, que aí a gente já entra sobre o alfa de ocasião, o status de ocasião, que faz muita diferença naquela circunstância. Das características do VSM, rapaziada, é a localização, é a geografia. Eu, num bairro nobre, numa balada de elite, tenho um VSM. Eu, num bairro inferior, numa classe inferior social, tenho outro VSM também. Entende o que eu quero dizer? É uma coisa que a Black Pill fala, geografia. Uma das soluções que eles dizem é, por exemplo, o cara que é sub-5 aqui, ou que tem dificuldade, ir para a Ásia, ir para um país oriental, ir para a Índia, que a estatura é menor lá. Essas paradas, entendeu? Então a geografia interfere muito no valor sexual de mercado, o local, a localização, entendeu? A ocasião, como eu expliquei para vocês. Isso tem toda uma interferência. Se naquela sala de aula você é o cara que mais se destaca, ou você é o cara mais boa pinta, mesmo você não sendo shed, isso vai ter uma interferência também no seu poder de atração. Entendeu? E a proximidade, de você estar em contato com essa garota e conviver com ela, e ela ver você, também vai ter um efeito diferente. Às vezes de um shed que está lá no fundo, digamos assim, que ela não convive e não tem contato com o cara. Então isso também vai ter uma diferença, rapaziada. Na minha opinião. E por último é o acaso, o caos, a sorte. Sabe, às vezes você encontra uma garota, cara, que pela perspectiva que eu expliquei pra vocês, da subjetividade da atração, ela tem preferência por um cara careca de camiseta branca. Sei lá por quê, tá ligado? A cultura, porque ela sonhou, alguém hipnotizou ela, não sei. Ela tem um acaso, sorte, imprevisibilidade. Ninguém sabe, caos. Uma Stacy gosta de cara careca de camiseta branca em V. Pá, vai saber. Então essas coisas que são imprevisíveis também tem que ser levadas em consideração. Eu reconheço esse aspecto da inflexibilidade da Black Pill, que para alguns homens a head do investimento pessoal, que é tudo Red Pill, a head do investimento pessoal do look, a head do look, a head do game, a head do status, não vai ser tão poderosa, não vai ser tão relevante, não vai ser tão eficiente. Mas existem outros fatores aqui que a gente não tem controle, que são esses três principais. O local, a proximidade, caos, imprevisibilidade, oportunidade, sorte. Então tudo isso, cara, também influencia muito na atração sexual e na dinâmica de relacionamento. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Como eu disse, eu acho que a Red Pill é sim mais flexível do que a Black. E esse é um dos motivos pelo qual eu considero que a Red Pill é mais flexível, além dos outros. Por isso que eu defendo mais a flexibilidade, porque existem vários fatores subjetivos e imprevisíveis que a gente precisa levar em consideração, não só os que nós não temos controle, mas também os de preferência daquela pessoa, de um modo geral, que são relevantes.